tudo bem? Vamos trabalhar aqui agora nesse vídeo um pouco sobre Clifford Geertz. Vamos fazer uma leitura do seu texto O Senso Comum como Sistema Cultural, que é um dos artigos do seu livro O Saber Local, né? É o quarto capítulo do Saber Local. Clifford Geertz é um antropólogo norte-americano que, com a antropologia, né, e alguns aspectos da hermenêutica, ele inaugurou um campo do estudo da disciplina da antropologia que é conhecido como a antropologia interpretativa, né, que estuda as culturas nos seus aspectos simbólicos e de forma conjunta, não isoladamente, tendo ela como uma coisa só, mas ela é composta por uma série de aspectos que organicamente a compõem. Então ela não deve ser apenas definida, ela também deve ser de uma certa forma sentida, né? Apreendida pelo sentido, mas por sensação, e aí a condição de se descrevê-la, né? E aí ele aqui nesse texto ele apresenta um pouco a sua forma de metodológica de estudar a cultura, né? E tem como objeto o senso comum. E vamos, né, começar a ler aqui o Saber Local. Novos ensaios em antropologia interpretativa, tradução de Vera Mello Josseline, editora Vozes, Petrópolis, 1998. Aqui está como o saber local, né, mas é local knowledge, que é meio como conhecimento local, né, da tradução. Então, aqui capítulo 4. O senso comum como um sistema cultural. Logo no início daquela coleção de jogos conceptuais e metáforas inesperadas, a que deu o nome de Investigações Filosóficas, o Wittgenstein compara a linguagem a uma cidade. Não se preocupem com o fato de que umas linguagens reduzidas que ele tinha acabado de inventar com propósitos didáticos consistem só em imperativos. Aqui é o trecho do Wittgenstein. Se, por esta razão, quiserem dizer que estão incompletas, perguntem-se por acaso nossa língua é completa. Se estava completa antes que o simbolismo da química e a notação do cálculo infinitesimal fossem a ela anexados. Pois estes são, por assim dizer, os subúrbios de nossa língua. E quantas casas ou ruas são necessários para que uma cidade comece a ser uma cidade? Nossa língua pode ser vista como uma cidade antiga, um labirinto de pequenas ruas e praças, de casas velhas e novas, e de casas com extensões construídas em vários períodos, e tudo isso circundado por uma profusão de áreas modernas, com ruas regulares e retas e casas uniformes. Aqui ele tem uma nota de rodapé, né, que é a nota de rodapé 1, então aqui está Wittgenstein, Philosophical Investigation, tradução de G.E.M. Anscombe, em Nova York, 1953, página 8. Aí a tradutora alterou um pouco a tradução do Anscombe, né? Então, aqui vamos continuar. Se expandirmos esta imagem para que abranja a cultura, aí já é o Geertz, né, voltando ao próprio texto. Se expandirmos esta imagem para que abranja a cultura, poderíamos dizer que, tradicionalmente, antropólogos sempre consideraram a cidade como seu território e que passearam por seus becos casualmente construídos, tentando elaborar algum tipo de mapa aproximado da realidade, e que só recentemente começaram a se indagar como foram construídos esses subúrbios
que parecem estar amontoados cada vez mais perto. Qual o seu relacionamento com a cidade velha? Será que cresceram a partir dela? Sua criação a modificou? Será que no final vão absorvê-la totalmente? E como será a vida em lugares assim tão simétricos? A diferença entre os tipos de sociedade que normalmente constituem o objeto de estudo da antropologia, ou seja, as sociedades tradicionais, e aquelas onde os antropólogos vivem, isto é, as sociedades modernas, sempre foi considerada uma questão de maior ou menor primitivismo. Então, aqui ele já está começando a apontar um pouco do que ele começa a relativizar na forma como a antropologia trabalha, né? Ele, da mesma forma que o Wittgenstein fala que as linguagens têm lá os seus subúrbios, os seus labirintos, ele fala que as culturas também as têm, né? E que os antropólogos lidam com as culturas porque ele, né, faz uma aproximação entre o que o Wittgenstein chama de linguagem e a cultura, ele transfere o que o Wittgenstein está pensando na linguagem para a cultura. O antropólogo passeia pela cidade como se a cidade fosse dele, como ele olha para essas culturas tradicionais, para esses povos que esses povos e grupos que os antropólogos chamam de objeto de estudo, né? E esquecem que há uma diferença muito grande entre o espaço onde esse antropólogo vive e o espaço onde vivem esses nativos, né? E, no entanto, essa diferença poderia ser expressa em termos de grau de desenvolvimento dos sistemas esquematizados e organizados de pensamento e ação. Física, contraponto, existencialismo, cristianismo, engenharia, jurisprudência, marxismo. Um elemento tão proeminente em nossa própria paisagem que não podemos sequer imaginar um mundo onde eles, ou algo parecido com eles, não exista. Sistemas esses que surgiram e se expandiram ao redor do emaranhado de práticas herdadas, crenças aceitas, juízos habituais e emoções inatas, existentes anteriormente. Sabemos que, é claro, que em Ticopia ou em Timbuktu há pouca química e menos cálculo matemático, e que o bolchevismo, a perspectiva do ponto de fuga, as doutrinas da união hipostática ou dissertações sobre a problemática mente-corpo não são exatamente fenômenos universais. Apesar disso, relutamos, e antropólogos são particularmente relutantes, em extrair destes fatos a conclusão de que a ciência, a ideologia, a arte, a religião ou a filosofia, ou pelo menos os impulsos a que elas servem, não são propriamente comum de toda a humanidade, né? Nós, antropólogos ocidentais, nós que estudamos esses povos, não conseguimos conceber sociedades que não trabalhem e vejam o mundo da nossa forma. Um mundo que não tenha cristianismo, um mundo que não tenha engenharia, um mundo que não tenha marxismo, um mundo que não tenha, né? Um mundo que não tenha a nossa forma de organizar o mundo, né? As nossas formas de classificação do mundo. Desta relutância surgiu toda uma tradição de argumentos cujo objetivo é provar que os povos mais simples realmente têm um sentido do divino, um interesse imparcial no conhecimento, uma noção da forma legal ou uma apreciação da beleza por si mesma, ainda que essas qualidades não estejam engavetadas nos compartimentos culturais organizados e estanques que conhecemos tão bem. Assim, Durkheim descobriu formas elementares de vida religiosa entre os aborígenes
australianos. Boas, um talento espontâneo para o desenho na costa do Noroeste. Lévi-Strauss, uma ciência concreta no Amazonas. Griot, uma ontologia simbólica em uma tribo da África Ocidental. E Gluckman, um jus comune implícito em outra tribo da África Ocidental. Não havia nada nos subúrbios que não existisse antes na cidade antiga. No entanto, embora todas essas descobertas tenham sido um certo sucesso, pois, hoje em dia, ninguém acha que primitivos, se é que existe alguém que ainda usa este termo, são pragmatistas, simplórios, que andam tateando em busca de conforto em meio a uma névoa de superstições, elas não conseguem fazer calar a pergunta essencial: onde exatamente está a diferença? Porque mesmo os defensores mais acirrados da proposição de que qualquer povo tem seu próprio tipo de profundidade, e eu sou um deles, admitem que existe uma diferença entre as formas já trabalhadas da cultura acadêmica e aquela ainda toscas da cultura coloquial, né? A diferença entre a cultura praticada dentro das universidades, dentro dos grandes centros científicos, e a cultura praticada lá com os aborígenes, né? A sua forma de ver e pensar e lidar com o mundo, né? Existe alguma diferença prática nisso? Não estão cada uma balizadas em cima das suas crenças e aspectos, então não há diferença fundamental entre os seres humanos, certo? Se não há essa diferença, não há diferença fundamental entre os seres humanos. Mas nós, quando estudamos esses povos, os classificamos de acordo com as nossas gavetinhas, organizando. Então nós os classificamos como se nós fôssemos a eles superiores. Então por isso que ele fala aqui de que há um primitivismo subjacente, que a gente hoje vê como primitivos, né? Parte de meu argumento, Geertz falando, parte de meu argumento nesse ensaio é que toda essa discussão foi mal estruturada, pois a questão não é se existe uma forma elementar de ciência a ser descoberta no Strobian, Malinowski, ou uma forma elementar de direito entre os Drotzes, ou se o totemismo é mesmo uma religião, ou se o culto de cargos é mesmo uma ideologia. Todas essas perguntas, a meu ver, tornaram-se tão dependentes de definições que se transformaram em assuntos de política intelectual ou de gosto retórico. Trata-se, sim, de saber até que ponto, nesses vários lugares, os aspectos da cultura foram sistematizados, ou seja, até que ponto eles têm subúrbios. E, para investir contra este problema, em uma tentativa mais promissora do que aquela que busca definições essencialistas para a arte, ciência, religião ou direito, e depois tenta descobrir se existe entre os bosquímanos alguma dessas coisas, quero voltar-me para uma dimensão da cultura que não é normalmente considerada em um de seus compartimentos organizados, como acontece com estes setores mais conhecidos da alma. Refiro-me ao senso comum, né? Ele está aqui, ó. Ele quer se voltar para uma dimensão da cultura que não é normalmente considerada em um de seus compartimentos organizados, né? O senso comum ele não tem uma definição compartimentada, já categorizada do que é. Pelo menos não tinha até aqui, até 1983, que é quando ele apresenta esse texto, né? E só foi publicado aqui no Brasil em 1998 pela editora Vozes, com essa tradução do Saber Local. Então, até esse momento, ainda não haviam se colocado os antropólogos debruçados sobre o senso comum. Então, ele vai estudar o senso comum e com essa visão, com esse aspecto metodológico de que não há diferenças, de que a cultura é uma coisa orgânica, não é uma coisa só, né? Mas ele
faz um recorte ali de um aspecto cultural ou senso comum e começa a estudá-lo. Há um número de razões pelas quais tratar o senso comum como um corpo organizado de pensamento deliberado. Há um número de razões pelas quais tratar o senso comum como um corpo organizado de pensamento deliberado, em vez de considerá-lo como aquilo que qualquer pessoa que usa roupas e não está louco sabe. Pode levar a algumas conclusões bastante úteis. Entre essas, talvez a mais importante seja que uma das características inerentes ao pensamento que resulta do senso comum é justamente a de negar o que foi dito acima, afirmando que suas opiniões foram resgatadas diretamente da experiência e não resultado de reflexões deliberadas sobre esta, né? Ou seja, o senso comum ele afirma que as opiniões que ele formula foram resgatadas diretamente da experiência e não resultado de reflexões deliberadas sobre essa. O saber que a chuva molha e que, portanto, devemos nos proteger dela em algum lugar coberto, ou que o fogo queima e que, portanto, não devemos brincar com fogo, mantendo-nos, por enquanto, em nossa própria cultura, são expandidos até abranger um território gigantesco de coisas que são consideradas como certas e inegáveis. Um catálogo de realidades básicas da natureza e tão peremptórias que, sem dúvida, penetrarão em qualquer mente desanuviada o bastante para absorvê-las. No entanto, é óbvio que isso não é verdade. Ninguém, ou pelo menos ninguém, cujo cérebro funcione bem, duvida que a chuva molhe. Mas podem existir pessoas que questionem a proposição de que obrigatoriamente devemos abrigar-nos dela, né? Ou seja, é certo que a chuva molha, mas pode ser que alguém diga, ela molha, mas não preciso me abrigar, eu posso pegar chuva, né? Então, isso aí já começa a demonstrar que existe uma realidade empírica que a chuva molha, mas a relativização das pessoas que observam a chuva, dizendo que não necessariamente elas precisam se abrigar, correr da chuva, né? Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. O Raul Seixas era uma pessoa que por muitos não era tido assim como que tinha muito bom senso, né? Até o próprio Paulo Coelho fala que ele... Então vamos lá. Devemos abrigar-nos dela e que achem que enfrentar os elementos é uma forma de fortalecer nosso caráter. Algo assim como se andar na chuva sem chapéu fosse sinônimo de santidade. E muitas vezes, a atração que o brincar com o fogo exerce sobre certas pessoas é mais forte do que a certa dor que virá. A religião baseia seus argumentos na revelação, a ciência na metodologia, a ideologia na paixão moral. Os argumentos do senso comum, porém, não se baseiam em coisa alguma, a não ser na vida como um todo. O mundo é sua autoridade, né? Vamos lá. A religião se baseia na revelação. Deus veio e falou. Deus deu os mandamentos para Moisés, né? Deus revela as coisas, né, para os profetas que trazem suas profecias. Então, essa é a religião. Assim a religião atua no mundo. A ciência na metodologia, a metodologia científica com sua observação. Já o senso, a ideologia na paixão moral. O senso comum se baseia, né, na vida como um todo. O mundo é a sua autoridade. A análise do senso comum, e não necessariamente o seu exercício, deve, portanto, iniciar-se por um processo em que se reformule esta distinção esquecida entre uma mera apreensão da realidade feita casualmente, né? Existe uma diferença entre a mera apreensão da realidade feita casualmente, ou seja, lá o que for meramente e casualmente que apreendemos, e uma sabedoria coloquial, com os pés no chão,
que julga ou avalia esta realidade. Quando dizemos que alguém demonstrou ter bom senso, queremos expressar algo mais que o simples fato de que essa pessoa tem olhos e ouvidos. O que estamos afirmando é que ela manteve seus olhos e ouvidos bem abertos e utilizou ambos, ou pelo menos tentou utilizá-los com critério, inteligência, discernimento e reflexão prévia. E que esse alguém é capaz de lidar com os problemas cotidianos de uma forma cotidiana e com alguma eficácia. Quando, por outro lado, dizemos que alguém lhe falta bom senso, não queremos dizer que este alguém é retardado, ou que não consegue entender que a chuva molha, ou que o fogo queima, mas sim que é o tipo de pessoa que consegue complicar ainda mais os problemas cotidianos que a vida coloca à sua frente. Sai de casa sem guarda-chuva em um dia nublado. Na vida, sofreu uma série de queimaduras que deveria ter sido sábio o bastante para evitar e não ter, ele próprio, atiçado as chamas que as causaram. O antônimo de uma pessoa que é capaz de captar as realidades básicas através da experiência é, como sugeri, um deficiente. O antônimo de uma pessoa que é capaz de chegar a conclusões sensatas a partir dessas mesmas realidades é um tolo. E esta última palavra tem menos relação com o intelecto, em uma definição limitada de intelecto, do que normalmente imaginamos. Como observou Saul Bellow, referindo-se a certas espécies de assessores governamentais e de escritores radicais, o mundo está cheio de idiotas com QIs altíssimos. A dissolução analítica da premissa tácita que dá ao bom senso sua autoridade, ou seja, aquela para a qual o bom senso apresenta nada mais que a pura realidade, não tem como objetivo solapar esta autoridade, e sim transferi-la. Vamos lá, novamente. A dissolução analítica, né? Vamos ali ter uma... Vamos desconstruir essa análise. Da premissa tácita de que o bom senso, de que ao bom senso, que dá ao bom senso, a premissa tácita que dá ao bom senso sua autoridade, não tem como objetivo solapar esta autoridade, e sim transferi-la. Se o bom senso é uma interpretação da realidade imediata, uma espécie de polimento desta realidade, como o mito, a pintura, a epistemologia ou outras coisas semelhantes, então, como essas outras coisas, será também construído historicamente e, portanto, sujeito a padrões de juízo historicamente definidos. O senso comum ou o bom senso, né, ele é construído historicamente pela observação do mundo, por essas questões empíricas da vivência cotidiana, né? E da mesma forma que ele é construído historicamente pelo acúmulo dessas experiências cotidianas, ele também é uma cultura como a epistemologia, como a pintura, né? Como outras semelhantes, como ele está dizendo aqui. Então, ele faz um recorte e compara o senso comum a outros objetos estudados e o coloca também na categoria de objeto, né? Pode ser questionado, discutido, afirmado, desenvolvido, formalizado, observado, até ensinado, e pode também variar dramaticamente de uma pessoa para outra. Em suma, é um sistema cultural. Tá vendo? Ele não é uma cultura, ele é um sistema cultural. Ele é um conjunto de coisas que formam um sistema cultural. Embora nem sempre muito integrado, que se baseia nos mesmos argumentos em que se baseiam outros sistemas culturais semelhantes. Aqueles que os possuem têm total convicção de seu valor e de sua validade. Neste caso, como em tantos outros, as coisas têm o significado que lhes queremos dar. Bonito isso, né? As coisas têm o significado que lhes queremos dar. A importância de tudo isso para a filosofia é, obviamente, que o bom senso ou outro conceito similar
tornou-se uma das categorias-chave, talvez até a categoria-chave em um amplo número de sistemas filosóficos modernos. Aliás, podemos até afirmar que, desde a época de Platão e Sócrates, o bom senso já era uma categoria importante nesses sistemas, onde sua função era demonstrar sua própria inadequabilidade. Tanto a tradição cartesiana como a de Lecoq dependiam, de formas diferentes, de formas culturalmente diferentes, de doutrinas sobre o que era ou não autoevidente, se não para mentes vernáculas, pelo menos para mentes livres. Neste século, porém, o conceito de bom senso, que não foi ensinado, como é às vezes denominado, isto é, aquilo que o homem comum pensa quando livre das sofisticações vaidosas dos estudiosos, quase tornou-se o sujeito temático da filosofia, já que tantos outros conceitos filosóficos estão sendo absorvidos pela ciência e pela poesia. A ênfase que Wittgenstein, Austin e Ryle dão à linguagem comum, o desenvolvimento da chamada fenomenologia do cotidiano por Husserl, Schultz, Merleau-Ponty, a glorificação das decisões pessoais tomadas no cotidiano, no meio da vida, do existencialismo europeu, a utilização da solução de problemas através de comparações com a variedade de coisas que acontecem em um jardim como paradigma da razão no pragmatismo americano, tudo isto reflete esta tendência a buscar as respostas para os mistérios mais profundos da existência na estrutura do pensamento corriqueiro, pé na terra, trivial. A imagem de J.E. Moore, quando tentou demonstrar a realidade do mundo externo, levantando uma das mãos e dizendo, isto é um objeto físico, e depois levantando a outra e dizendo, isto é outro objeto físico, não deixa de ser, sem considerar detalhes doutrinários, aquela que melhor resume grande parte da filosofia ocidental recente. Apesar de ter se tornado foco de tanta e tão intensa atenção, o senso comum continua a ser, no entanto, um fenômeno que é presumido e não analisado. Husserl e depois Schultz trabalharam com as bases conceituais da experiência cotidiana, com a forma como construímos o mundo que habitamos biograficamente, mas sem admitir a distinção entre esta e o que Dr. Johnson fez quando chutou uma pedra para refutar Berkeley, ou o que fazia Sherlock Holmes quando ponderou sobre um cachorro silencioso na noite. Ryle, pelo menos, observou em passant que não exibimos bom senso ou falta de bom senso quando usamos uma faca e um garfo. O fazemos quando conseguimos lidar com um falso mendigo ou com um problema mecânico, sem ter as ferramentas adequadas. Mas o conceito de bom senso normalmente aceito é aquele que o vê como o tipo de coisa que qualquer pessoa com bom senso sabe. Uma definição que, segundo as próprias premissas, estaria coberta de bom senso. Então vamos lá. Ele pegou o bom senso, comparou com uma série de outros objetos, né, outras categorias, outros sistemas culturais estudados, como arte, epistemologia, etc, etc. Então ele colocou ali o senso comum como um sistema cultural, como um objeto a ser estudado pela antropologia. Ele também falou que muitos filósofos estudaram o senso comum, mas não estudaram exatamente o senso comum, não se debruçaram para estudar o fenômeno do senso comum. Usaram o senso comum para falar sobre o que seriam esses conhecimentos mais triviais, mais cotidianos, mais pé no chão, como ele mesmo fala, né? Mas esses também não estudaram o que é o senso comum, como ele se constrói, como ele se manifesta, como ele o que é, como descrevê-lo, como apresentá-lo, né? Então o Goethe está aqui fazendo isso
Nós estamos completando agora 30 minutos de vídeo. Vamos, né, parar essa primeira parte e vamos continuar na segunda desse mesmo texto, o senso comum como um sistema cultural, do Clifford Geertz, capítulo 4 do seu livro O Saber Local. Até mais.